Olá, começando agora no Instante News, ponto mais um Papo da Madrugada. Essa semana foi tumultuada, hein, Marcelo Campos? Pois é, uma boa noite a todos e semana tumultuada mesmo, rapaz. Tá sendo, né? É, Hoje foi demais. Eu não consegui, rapaz. Eu comecei a assistir a CPI quando até aquele senador Marcos Rogério estava falando, mas precisa ter estômago para pô, aguentar aquilo ali, né, não? É um negócio surreal, rapaz. E essa semana é, também, além de CPI dos horrores, né, teve aí a saída do ministro do Meio Ambiente, teve a absolvição do Lula, Moro considerado suspeito pelo STF, rolo aí com a Covaxin, né, que acabou sendo o motivo da reunião de hoje da CPI. Deputado Luiz Miranda tentando armar para o governo, se deu mal, mas é defendido por essa turma aí da CPI, né? Ele parecia até advogado do irmão quando estava falando lá no- na comissão, né? Olha, uma vergonha, Ronaldo. uma vergonha. Agora, o Omar Aziz disse que o Luiz Miranda foi à CPI dizendo que tinha provas e que ia derrubar a República, hein? Todo mundo na CPI achou que o governo cairia ontem. Parecia um pinto no lixo. Só que queria holofotes a qualquer custo, mas se deu mal, né? O Luiz Miranda, Marcelo, tentou implodir o governo e vai ter que prestar contas para a Polícia Federal, né? Pois é, rapaz. O que eu fico impressionado é com o seguinte: esse Luiz Miranda não vale nada, rapaz. Ele foi eleito na onda bolsonarista pelo DEM, lá do Distrito Federal. Ele teve mais ou menos aí 65 mil votos. Pra você ter uma ideia, na época da campanha eleitoral, ele morava em Miami e nunca tinha pisado no Brasil para fazer campanha, rapaz. Só trabalhou com as redes sociais, para você ter uma ideia da força das redes sociais na eleição do Bolsonaro e daqueles que apoiaram o Bolsonaro, como foi o caso dele, né? Mas até o Fantástico da Rede Globo já mostrou os possíveis golpes que ele aplicou lá nos Estados Unidos, onde dizem que ele ficou rico. Ele retornou para o Brasil depois que foi eleito, né? Mas nunca disse a que veio. Como um deputado aí sempre teve uma péssima fama, eu acredito que ele estava tentando criar um fato, até para ajudar para a campanha de 2022, que ele ainda não fez muita coisa. Como ele não fez muita coisa, né? Precisa de fatos aí para ajudar na campanha. Provavelmente ele já sabia que o irmão, que é funcionário do Ministério da Saúde, andava fazendo coisa errada com relação à compra da vacina, dessa Covaxin aí, e resolveu se aproximar do presidente como o homem que salvou a pátria e o governo da corrupção, né? Tudo É, indica é que foi mais por um aí. traíra, né, Marcelo? Mais um traíra aí, igual o Alexandre Frota, né? É. Bom, mas veja algumas manchetes, tudo sobre este caso, e essas manchetes tomaram conta do noticiário essa semana. Vamos ver. Onyx afirma que Luiz Miranda forjou o documento da Covaxin. Vai ter que provar, diz Eduardo, sobre irmão de Miranda, Eduardo Bolsonaro. Tem mais. Onyx sobe o tom contra deputado Aziz da Chilique. Ai, parece o Randolph, né? E ameaça. Aí, Olha, contigo, vai. se comprovada, rapaz, a compra irregular dessa vacina aí, Covaxin, é claro que o irmão do deputado Luiz Miranda vai ser exonerado do Ministério da Saúde, né? Ele é funcionário concursado, me parece. Agora, tudo indica que ele se aproximou do presidente para dar uma de salvador da pátria, já que ele tinha o irmão ocupando um cargo dentro do Ministério da Saúde, né? E o tal irmão, ele pode até ter levado o caso para o presidente. Só que não houve nenhuma compra, como afirmou até o próprio ministro da Saúde, né? Não saiu um centavo para comprar nada de vacina. Tudo leva a crer, né, que o resultado dessa trama não saiu como esperado. Aí, pelo histórico da família, o deputado resolveu fazer aí a sua denúncia, né? E logo para quem? Para a mídia. Ora, se houve um caso desses de corrupção na compra de um medicamento, ele deveria ter ido ao Ministério Público ou então à polícia, né? Mas não, ele foi para a imprensa, que é a grande justiceira do país. Essa imprensa aí que a gente já sabe como é que atua, né? Então o deputado teve aí os seus minutos de fama e os holofotes todos direcionados a ele. Mas eu acho que essas luzes estão se apagando rapidamente. E você viu que quando o ministro
o Onyx Lorenzoni mostrou a verdade dos fatos, que acabou deixando mal o deputado e o irmão dele, né? Porque eu acho que já estava tudo armado para derrubar aí o governo, né? Porque o pessoal da CPI já estava dizendo, né? Não, o governo vai cair na sexta-feira. Isso aí cheira a uma grande armação, né? Mas só que depois do pronunciamento do Onyx, o Aziz deu o ataque, ameaçou, como você falou, né, de prisão. E quando caiu na real, ele já começou a preparar a desculpa. Olha só, o Omar Aziz disse o seguinte, que o Luiz Miranda foi à CPI dizendo que tinha provas de que ia derrubar a República. Bom, já que é para derrubar a República e todo mundo adora isso, vamos pegar aí o Luiz Miranda, né? Esse é o esquema, né? Aí você vê, né, Marcelo, que a intenção desse pessoal é derrubar mesmo o governo, né? Agora, ontem, que seria o dia do juízo final, foi mais um dia patético dessa vergonhosa CPI, né? Como eu disse no início da abertura aí do programa de hoje, cara, eu não aguentei, eu não consegui ver, rapaz. Os caras, o senador quer mostrar e quer questionar o sujeito, o irmão sai em defesa dele, parecia mais advogado de defesa e membro de CPI do que interrogado, né? E o Omar Aziz, com aquele jeito dele, dizendo que não, aqui que ele diz, né, que trata todo mundo igual, né? Você vê a diferença do tratamento para esses dois aí que tem o passado que tem e o que foi feito com a doutora Anísia Yamaguchi, por exemplo, né? Então, você vê que tudo isso aí é um grande teatro. Mas, Baita teatro. vamos ver, isso não, para mim, isso não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Só coloca esse clima de instabilidade violento, né, que a gente está atravessando. Desgaste, uma palhaçada, porque ninguém quer apurar mesmo. Se quisesse apurar, teriam convocado o Gabas, por causa do consórcio Nordeste, mesmo que não possa convocar os governadores, porque até a Constituição impede, de fato, mas o Gabas não é governador. E ele é um cara que está trabalhando para os governadores no consórcio Nordeste, fazendo as compras e compras suspeitas. E também tem um passado, né? Você vê que todo mundo que tem passado obscuro é sempre poupado e parece que recebe um salvo-conduto aí da CPI. Mas aqueles que estão em busca da verdade, do esclarecimento dos fatos, são vistos como marginais. E não pode ser diferente. Basta ver quem está à frente da CPI, os cabeças da CPI, quem são. Você pode esperar alguma outra coisa? Não pode, né? Não dá. Agora, vamos ver um vídeo, Marcelo, que mostra quem é essa figura do Luiz Miranda. Roda aí. Vamos lá. Fala, galera! Olha só quem veio me visitar, o Trump. Lá vem o mentiroso. Lá vem o mentiroso. Tô indo sentar com os diretores da Tesla, do Google, da Apple. Olha só, tem Stanford, tem uma reunião lá, no departamento de business. Lá vem o mentiroso. Lá vem o mentiroso. Eu tô de green card. Lá vem o mentiroso. Eles têm que dar o azar. Aqueles que querem o mal do meu país, deram azar. De eu ganhar agora essas eleições, eu seria o futuro presidente do Brasil. Olha aí. Criei minha fanpage, Luiz Miranda USA. E vou fazer um desafio. Compartilha esse vídeo. A cada curtidor que tiver na minha página, se eu completar 100 mil, vou doar 10 mil reais para o Instituto do Câncer Infantil. Se eu tiver 500 mil, dou mais 10. Se tiver 1 milhão, dou mais 10. Tamo junto. Interessante a população entender. Inventaram que eu dei iPhones para ganhar as eleições. Queria eu, e faço aqui um convite a qualquer ouvinte que esteja acompanhando agora. Se você conhece alguém que ganhou um iPhone, alguém que ganhou um iPhone do Luiz Miranda, por favor, procure o TRE e denuncie, apresente as provas que ganhou um iPhone do Luiz Miranda. Fala, galera, eu vou dar 3 iPhones para os 3 comentários mais curtidos. No sorteio no dia 14, em Miami, o ganhador é de Miami. Quando você estiver no Brasil, a gente marca você, eu e você vamos fazer um vídeo juntos. Eu vou te entregar na mão. Faço questão de entrar no aviãozinho atrás de você. Então eu não estou oferecendo nada, viu, gente? Em troca do seu comentário. Se você compartilhar e curtir, a culpa é sua. Eu tenho nada a ver com isso, apesar que a casa agradece. Ofereça alguma coisa em troca para ter engajamento? Então é a famosa história da hipocrisia. Marque seus amigos também, marque o nome da galera, para que você possa vir a ganhar o iPhone. Se você conhece alguém que ganhou um iPhone, alguém que ganhou um iPhone do Luiz Miranda, por favor, procure o TRE e denuncie, apresente as provas que ganhou um iPhone do... Se fosse um cara, eu tenho que ir de 160. 160. Lá da China, uma crítica que se fazia, além da... Einstein era um cara que ajudou a humanidade, a nação. Eu não tenho nem essa ambição. Ele era empreendedor, o perfil dele era Luiz Miranda.
Eu critico, porque é criticando que as pessoas deveriam acordar para mudar o nosso país. Essa é a grande verdade. E quem deve apresentar projetos são os deputados, os políticos que estão ganhando para isso. E não eu que não tenho pretensão nenhuma de ser político, tenho certeza disso. Agora, o auge da patifaria, Marcelo, aconteceu na quinta-feira com os depoimentos da ativista, que se diz médica, e do professor de educação física, que se diz imunologista, rapaz. Como eu estava dizendo, Ronaldo, a gente não pode esperar nada diferente do que a gente viu. Porque os dois caciques do circo têm um prontuário aí de fazer inveja a muito larápio, né? E trouxeram duas pessoas totalmente desqualificadas, no meu ponto de vista, para informarem quantas vítimas poderiam ter sido curadas se o governo agisse de outra forma. O mundo inteiro está procurando respostas, e aqui já tem esses porta-vozes de respostas prontas, né? Mas essa Jurema Pinto Werneck é um ótimo exemplo, olha aí. Está aí a foto dela, e esse documento aí foi retirado do site do Conselho Regional de Medicina. Ela se inscreveu em 17/11/86, ela tinha a inscrição principal, mas o registro dela, né, lá no CRM, a situação da médica é que teve a sua inscrição aí cancelada no CRM. Quer dizer, e ainda mais, tem lá médico sem especialidade registrada, ou sem especialidades registradas. Aí você vê, ela é uma típica ativista de esquerda vinculada à Anistia Internacional. E falava com a propriedade de uma grande especialista. Mas ela foi desmascarada. Você vê, ela cursou medicina na UF, fez mestrado em engenharia de produção e doutorado em comunicação e cultura pelo FRJ. Aí você vê que ela pode ser tudo, menos uma boa médica, porque a medicina exige aí muita dedicação, é um sacerdócio, né? E parece que ela se dedicou a um monte de outras coisas. E tem mais, Ronaldo, se ela teve a sua inscrição de médica cancelada, eu acho que é bem capaz de alguém poder entrar aí com uma ação contra ela por exercício ilegal da medicina. Porque, afinal, ela foi à CPI como médica para dar sua contribuição aos senadores sobre questões relacionadas à pandemia. Tem alguma coisa errada nessa história. Mas com certeza. Agora, quando eu vi, Marcelo, que ela teve a inscrição cancelada, eu fiquei curioso, né? E fui buscar, então, no site do Conselho Federal de Medicina o que é o cancelamento de um registro. E diz o seguinte, que é um procedimento legal que passa o profissional de medicina, da condição de ativo para inativo. Isso significa que, após a confirmação do cancelamento, ele fica isento das suas contribuições com o CRM, o Conselho Regional de Medicina, e também impossibilitado de exercer qualquer ato médico na jurisdição do respectivo conselho, salvo por motivo de força maior. Só falta dizer que foi por causa do Renan Calheiros que surgiu esse motivo de força maior, né? Aliás, a força aí é bem menor. Eu vou dizer uma coisa, rapaz, é nessas médicas que esses grandes gênios da CPI se inspiram, né? Agora eu te pergunto, imagina a ciência que vem dessa gente, né? Ela afirmou, rapaz, que nas primeiras 52 semanas nós poderíamos ter salvo pelo menos 120 mil vidas. Eu não sei se dá para acreditar numa profissional de medicina que vai à CPI falar de Covid sem ter publicado trabalhos na área, que não pode exercer a medicina, e que publicou uma tese de doutorado com o título O Samba Segundo as Ialodês, Mulheres Negras e a Cultura Midiática. Realmente eu fico na dúvida. O outro ótimo exemplo aí de incapacidade técnica foi o professor de Educação Física e ex-reitor da Universidade de Pelotas, o Pedro Halal, que se diz epidemiologista e que entende muito de índios, rapaz. Só que o Kim Paim, no canal do YouTube ontem, ele mostrou que o presidente Bolsonaro, em 14 de janeiro, já mostrava quem era esse especialista num post que ele compartilhou. O Pedro Halal dava uma entrevista a uma rádio aí. Aí o locutor disse que ele foi um dos arautos do Fica em Casa e perguntou como é que ele pegou Covid. Ele respondeu que essa era uma informação de cunho pessoal.
ele não tinha interesse coletivo. E aí, imediatamente aí mudou de assunto, dizendo que muitas pessoas tinham perdido a vida por causa da pandemia. O locutor ainda falou com ele o seguinte: olha, mas o grupo que o senhor defende, que está com o senhor, queria saber todos os exames do presidente da República numa ocasião. E por que o seu é diferente? O senhor não pode dizer? Aí desviou do assunto e ficou por isso mesmo. E ele ainda falou, né, que se o Brasil ouvisse a ciência e tivesse aí uma política de enfrentamento, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Agora, o mais curioso, Ronaldo, é que ele é profissional de educação física e ele fez uma pós-graduação em epidemiologia aplicada à educação física. E aí você vai olhar o currículo dele e aparece lá que ele coordena o EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Então são esses os cientistas que querem ditar as regras no Brasil, rapaz. Nós estamos muito mal das pernas, você não acha, não? É tudo pilantra, né, Marcelo? Agora, veja só, quando o senador Marcos Rogério perguntou como foi feita a coleta de dados dos indígenas, a máscara desse cientista, né, caiu de vez. Olha só, o Marcos Rogério pergunta, como foi feita a coleta de dados indígenas? Aí o Halal fala, população indígena não aldeada. Marcos, baseado em que autoafirmação? Halal, população urbana, quem se declarar índio. Aí o cara faz uma pesquisa para provar que o índio sofre mais que branco e faz a pesquisa fora das aldeias, Marcelo. É um absurdo, né? E teve outra publicação do senador Marcos Rogério que vale a pena mostrar. Olha só, a pesquisa que Pedro Halal apresentou na CPI mostra falhas metodológicas sérias. Ele não conhece uma aldeia sequer, não entrevistou nenhum índio nessa condição, mas quer discutir políticas públicas para a população indígena, ouvindo apenas os índios que vivem na cidade. Esses são os cientistas, né, Ronaldo? Esses são os cientistas da esquerda, é assim mesmo. Isso é alpinismo, né? Só para recordar, vamos ver algumas manchetes relacionadas com a CPI que saíram essa semana. Mostra aí. STF forma maioria a favor de manter suspensa a convocação de governadores pela CPI da Covid. Aziz afirma que CPI irá acionar a Interpol para encontrar o Wizard. STF permitiu, esse sorriso do Renan me irrita, rapaz, permitiu que Renan Calheiros faça parte de ação que Bolsonaro pede fim de lockdowns. Caiu nas graças da corte. Pelo amor de Deus. CPI ratifica a decisão que transformou 14 testemunhas em investigados. Senadores começam a reagir contra os absurdos cometidos por figuras como Renan e Randolph, o saltitante. Osmar Terra critica previsões apocalípticas na CPI da Covid. Osmar Terra derruba a narrativa da CPI e cala Renan. Tem mais. Osmar Terra diz que gabinete paralelo é uma ficção. Bolsonaro não pode ser convocado à CPI, diz Rosa Weber. Condenado não tem que estar impondo lugar para ser ouvido, diz o senador. Mas os caciques da CPI, Marcelo, aceitaram fazer uma sessão secreta com o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Olha aí essa postagem. CPI da pandemia, uma sessão secreta pedida por Wilson Witzel. Eles sempre buscam os iguais, né, rapaz? É impressionante. É tudo marcado, né? Tudo carta marcada. Senador Girão desmascara mais uma falcatrua do consórcio Nordeste. Agora, por falar em consórcio Nordeste, Marcelo, parece que tem mais um escândalo à vista, hein? CPI e MP calados. Consórcio Nordeste compra doses da Sputnik V, mesmo com restrições sobre riscos à saúde. Você vê que eles estão tentando de tudo para dar uma tacada aí de mestre com relação à questão da imunização, né? Só que o consórcio Nordeste resolveu comprar doses da vacina, que uns chamam de Sputnik V, outras de Sputnik V, aliás, eu não sei qual é a certa, né? Vamos adotar aqui o Sputnik V. Mas o grande problema dessa tentativa é a falta de confiança nesse imunizante, né? Você vê que a Anvisa ela não autorizou o uso emergencial dessa vacina, só a utilização de alguns quantitativos específicos sob determinadas condições e controladas. E o tal Carlos Gabas, enquanto isso, vai deitando e rolando, né?
Agora, quem apareceu essa semana foi o deputado Rodrigo Maia, né? O nhonho, que deve estar precisando aparecer de qualquer jeito, né? Maia sai em defesa da repórter da Globo e chama Bolsonaro de covarde. É, Tadinho, né? todo mundo sabe, rapaz, que a Globo está fazendo para denegrir a imagem do governo e, sobretudo, do presidente da República. Isso aí não se discute, né? E chega uma hora, rapaz, quando uma jornalista faz uma pergunta idiota, o cara explode. Eu não vou entrar no mérito aqui se ele deveria ou não ter explodido, mas o que ele falou foi pura verdade. Isso ninguém pode questionar, né? O Bolsonaro disse: vocês são os canalhas, vocês fazem um jornalismo canalha, canalha que não ajuda em nada, né? Vocês não ajudam em nada, vocês destroem a família brasileira, vocês destroem a religião brasileira, vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É um péssimo exemplo de órgão de informação. Aí, Ronaldo, me diz uma coisa, onde é que está a mentira? Aí, na hora que o sangue sobe, às vezes sai uma coisa dessas, né? Olha lá, o Jair Bolsonaro detona com a Rede Globo. Essa Globo é uma M de imprensa. Olha, realmente ele disse o que a Globo faz, né? E olha só o que aconteceu depois, né? Após criticar a Globo, Bolsonaro é elogiado em rede social. Quanto mais batem, mais ele se destaca. Será que a imprensa ainda não percebeu isso? Acho que são os últimos a perceberem, vão ser os últimos a perceberem, né? Agora, não existe mais jornalista como antigamente, né? Dá só uma olhada nessa publicação do G1, que pertence ao Grupo Globo. Senador José Serra é internado com Covid-19 em São Paulo. Aí vem aqui a explicação. O senador foi internado no Hospital Sírio-Libanês após ser diagnosticado com coronavírus na terça-feira, dia 24. Partido afirma que ele não apresenta nenhum sintoma da doença. Uai, Pois é, rapaz. Olha, não dá para confiar nas notícias veiculadas por esse pessoal, né? pois é. Agora, essa semana, eu acho que teve um estagiário perdendo o emprego. Olha a notícia publicada pela revista Exame no Twitter. Oxford testa ivermectina como possível tratamento para a Covid. Olha só. Só que eles devem ter percebido que publicaram uma coisa que poderia favorecer o presidente Bolsonaro. E logo em seguida, o post ficou desse jeito. Não encontramos a página. Ops, parece que o link que você tentou acessar não existe mais ou mudou de endereço. O link vai embora, pega um ônibus, você sai. Pois é, Ronaldo, mas o bom da internet, rapaz, é que o sujeito que publica alguma coisa, ele pode até se arrepender e retirar do ar, mas tem sempre alguém que vê e guarda uma publicação, sobretudo quando ela chama atenção, né? E aí, com o Twitter, né, você sempre pode usar aquela famosa frase: recordar é viver. Tem aqui samba, né? Olha só o que o Fernando Haddad dizia sobre a ditadura venezuelana. A revolução que acontece na Venezuela é, sem dúvida, uma conquista que deverá ser exemplo para todos os países. Parabéns, Maduro. Estamos juntos. Pois é, e tem gente aqui no Brasil que ainda vota num sujeito desse, né, rapaz? Tem que ser muito masoquista ou ingênuo ao extremo. Não é possível. Agora, falando em ingenuidade, saiu mais uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para 2022. Dessa vez foi do IPEC, que é da USP, né, da Universidade de São Paulo. O resultado você já pode imaginar. Lula, pasmem, tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 23%. Aponta pesquisa IPEC, né? Eles ainda disseram que a região Nordeste continua sendo o principal reduto do petista, onde tem 63% das preferências de voto. Você acredita nesses números, Marcelo? Olha, Ronaldo, vou te dizer, eu acredito que eles sejam mentirosos. Isso eu acredito. Olha, esse Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria IPEC, criado aí por ex-profissionais do IBOP, ele foi criado por ex-profissionais do IBOP, né? Então, vamos só lembrar aí de uma pesquisa desse mesmo IPEC, um ano antes das eleições, mais ou menos, de 2018. Olha só o que a pesquisa apontava. Haddad tem 99,4% de chance de ser o novo presidente, diz o matemático da USP. Pô, você já sentiu o drama, né? E quando a gente junta gente do antigo IBOP
que a gente viu que era extremamente venal, né? Com esse pessoal esquerdista da USP, você já pode imaginar o que vai dar, né? Só que eu não estou falando isso aí da boca para fora, não, rapaz. Veja só o que o G1 e o Estadão publicaram, e que também quem também aparece aí no meio, né? O G1 mostra a pesquisa do IPEC, realizada esse mês, em que Lula teria aí 49% e venceria o Bolsonaro no primeiro turno, que Bolsonaro só aparece com 23% das preferências. E mostra também Ciro Gomes com 7%, Dória com 5% e o Mandetta, ex-ministro Mandetta, com 3%. Segundo a matéria, o levantamento levou em consideração 5 pré-candidaturas. Eles ouviram 2.002 pessoas em 141 municípios entre 17 e 21 de junho. Mas a matéria publicada, rapaz, já há alguns anos no Estadão, joga um balde de água fria nessas pesquisas do IPEC. Olha só, logo na manchete já diz assim que o Renan Calheiros acertou propostas de pesquisas eleitorais pagas pela JF, diz o ex-CEO do Ibope, disse, né, o ex-CEO do Ibope na época. E aí, olha o que aparece no corpo da matéria. Que em depoimento prestado no âmbito da Operação Alasca, Márcia Cavalieri Nunes, que é a CEO do IPEC, negou que o Instituto emitiu nota fraudulenta para repassar propina ao senador Renan Calheiros. Só que essa acusação aí, ela consta da delação premiada do tal Ricardo Saldi e faz parte do inquérito sobre propinas a parlamentares do MDB em troca do apoio à candidatura lá da Dilma Rousseff em 2014. Então você vê que parece que é tudo combinado mesmo. Eles querem mudar as coisas impondo narrativas falsas, incluindo agora as pesquisas de opinião. Agora, tem uma coisa que não bate, né? Lula não sai às ruas, as manifestações da esquerda foram um fracasso, usaram até imagens de manifestações do passado, né? Quando eles conseguiam reunir muita gente, provavelmente pagando passagem, alimentação, aquele pão com mortadela, caracu com ovo, né? Aquela coisa. E onde o Bolsonaro vai, ele é ovacionado. Isso não tem o que discutir, né? Foi no interior de São Paulo agora, o Dória deve estar possesso, né? Lá em Sorocaba, agora está muito doido, né? Os passeios de motocicleta que ele incentiva foram um tremendo sucesso, né? E as manifestações pacíficas de seus apoiadores reúnem milhões de pessoas. Como é que Lula está na frente das pesquisas? Como é que é isso? É por isso que não dá para acreditar no que a imprensa divulga. E agora nem no que as pesquisas dizem, né? Pois é, e falando em imprensa, que não presta, o senador Omar Aziz, né, acabou detonando o antagonista, cara. Olha só. O Omar Aziz desmente matéria do antagonista, dizendo que nunca falou o que foi publicado. Pô, que decadência, né, Ronaldo? Quem diria, né, rapaz? O antagonista, ele gozava de uma grande credibilidade, rapaz. Acabou virando um folhetim de 5ª categoria, rapaz. Eles já se venderam para o Dória, agora dizem que se bandearam para o lado do Renan Calheiros. Realmente é inacreditável o que aconteceu com esse pessoal, rapaz. Como diz o ditado, dinheiro compra tudo, até amor sincero, como eu falei no Dose Dupla, quando estava conversando com o Marcelo Cardoso ontem. E tem empresário que parece que foi mordido pelo cupido. Olha só, já estou escutando de muita gente que era bolsonarista e lulista que agora vai votar no Sérgio, diz empresário pró-Moro. Pois é, rapaz, olha, lulista votar no Moro, eu acho uma coisa assim quase impossível, né? Esse cara está delirando. Eu só acho que depois que o STF considerou o Moro suspeito, aí, no caso do ex-presidente Lula, isso pode até fazer com que ele se anime a disputar a presidência. Eu acho que ele perdeu muito prestígio, sobretudo pela maneira como ele saiu do governo, né? E pelas declarações que deu, ele, para mim, enfiou os pés pelas mãos. Ele não se mostrou um bom político, mas eu acho que quando ele julgou os processos da Lava Jato, o Moro fez bem o seu trabalho. Não é porque condenou o Lula, não. É tanto que tudo aquilo que ele decidiu foi corroborado por mais 10 juízes de instâncias superiores, que aumentaram até as penas que ele tinha dado.
Só que os 8 juízes colocados lá no STF por Lula e Dilma, hoje eles são supremos, né? E agora já acabaram de devolver a gentileza das nomeações para o padrinho aí de 9 dedos. Esse é o Brasil que a gente vive. Todo mundo está vendo. Agora, o Moro reagiu, né? Está aqui dizendo: Moro sobre suspeição no STF. Culpa de Lula foi reconhecida, você acabou de falar aí, por 10 juízes, né? Pois é, o problema, Ronaldo, é que esse STF não está nem aí para o que esses juízes decidiram. E essa semana que quem jogou a toalha foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira, 23 de junho. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei como é que ele aguentou tanto tempo. Porque o Ricardo Salles, desde que assumiu, rapaz, ele recebeu por parte da imprensa e da esquerda um verdadeiro linchamento público. Do jeito que são as coisas, rapaz, a gente não sabe se o que dizem dele tem algum fundamento ou simplesmente faz parte de uma narrativa daquele pessoal que não quer mudança na política ambiental, que é dominada aí por grupos cheios de interesses aí nas nossas riquezas. Mas uma investigação imparcial, ela é capaz de dizer se ele fez ou não algo de errado. Eu, particularmente, eu não acredito. Eu acho que ele, ao mexer naqueles vesperos ambientais, ele despertou aí a fúria dos zangões, né? Que partiram com tudo para cima dele. Mas chega uma hora, rapaz, que cansa. O sujeito tem família, tem escritório de advocacia com a mãe, já bloquearam aí até, parece que tem... fizeram alguma coisa aí com a mãe dele, não sei se foi quebra de sigilo, não estou me recordando exatamente o que fizeram, mas já envolveram a mãe do rapaz aí. E é realmente difícil de aguentar, né? Você tenta fazer um trabalho, você tem essa oposição implacável, suja, não sabe fazer realmente uma oposição responsável. A gente vê que não estão preocupados com o desenvolvimento do país, pelo contrário, querem só se locupletar das coisas que eles podem, né, fazer com o Estado brasileiro, com a máquina pública, né? Então, apesar dele ter tido o apoio do presidente Bolsonaro, que demonstrou o tempo todo o apoio à atividade dele, mas ele pediu para sair, não aguentou. O que esses caras querem é destruir a reputação de quem incomoda, né? Pois é. Né? Agora, no lugar do Salles, Marcelo, quem assume a pasta é Joaquim Álvaro Pereira Leite, que foi até nomeado pelo Ricardo Salles para comandar a Secretaria da Amazônia, né? Ele é ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, SRB, uma das principais entidades ruralistas do país, é também considerado um homem de confiança de Salles. Né? Pois é, Ronaldo, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque existe uma política ambiental defendida pelo governo Bolsonaro e é ela que vai prevalecer. E já começaram, você vê os protestos, é a mesma ladainha agora, só que com o novo ministro que assumiu. Esse pessoal sabe que não vai mudar, então começam a atacar. O cara nem tomou posse e já está recebendo burdoada. Hoje teve um protesto contra a mudança nas regras de demarcação das terras e alguns líderes indígenas, né, que vivem nas capitais, né, interditaram aí totalmente a pista no sentido da capital paulista, lá da rodovia dos Bandeirantes. Aí, além das novas regras para demarcação, os manifestantes já começaram a criticar a nomeação do Joaquim Álvaro Pereira Leite para o Ministério do Meio Ambiente. Pô, o ministro era da equipe do ex-ministro Ricardo Salles, tem proximidade com o agronegócio. Você acha que vai mudar alguma coisa? Índios que vivem aí na cidade são manipulados por esses partidos de esquerda e ficam atrasando a vida de milhões de pessoas. É só isso que eles sabem fazer, rapaz. O grande problema, Marcelo, é o PL 490. Né? Os indígenas são contra a PL 490 de 2007, que visa estabelecer em lei o chamado marco temporal, que define a data de 5 de outubro de 1988 como o referencial insubstituível para o reconhecimento de uma área como terra indígena. Este é um dos principais pontos contestados. O projeto determina ainda que o processo de demarcação tenha obrigatoriamente
a participação dos estados e municípios em que se localiza a área analisada e de todas as comunidades diretamente envolvidas. O texto também proíbe a ampliação de terras já demarcadas e considera nulas as demarcações que não atendam às regras estabelecidas no projeto. Os processos que estiverem em andamento deverão seguir as novas regras. A União titular das terras poderá retomá-las ou destiná-las ao Programa Nacional de Reforma Agrária, caso haja alteração dos traços culturais da comunidade, ou por outros fatores ocasionados pelo tempo e em que se verifique que a área reservada não seja essencial à garantia de subsistência digna e preservação da cultura da comunidade. Pois é, só que tem uma coisa, né, Ronaldo? Você acha que são os índios que estão mesmo por trás desse movimento contra o projeto de lei 490, né? Isso é coisa de PT, PSOL, PCdoB e outros porta-vozes do atraso. A esquerdalha é assim mesmo, né? Roubam o dinheiro do povo, oferecem migalhas ao povo, deixam o povo na maior miséria e vão gastar toda essa grana roubada do povo nos Estados Unidos, mas ali em Nova York, né, precisamente. Hey Héctor, ¿cómo te va, mi pana? ¿Qué se siente estar en el imperio? ¿Ah? ¿Qué se siente que la revolución aquí en Estados Unidos, chavistas, vean los chavistas, ¿ah? Véalo como caminas, criminal, después que metiste presa gente allá en Venezuela, hijo de puta, ¿ah? Después que cometiste crímenes en Venezuela, aquí estás en Estados Unidos, chévere, ¿verdad? Así están en Estados Unidos. ¿Ah? Aquí estás en Estados Unidos, chavista. Después que robaste gente y metiste presa gente en Venezuela. Aquí estás chévere y tranquilo, ¿verdad? Aquí estás tranquilito. Después que cometiste crímenes en Venezuela, ¿verdad? Chavista. Aquí está un chavista, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Criminal. ¿Por qué no te vas para Venezuela? ¿Por qué no te vas para Venezuela? ¿Por qué no te vas para Venezuela, Coronado? ¿Por qué no te vas para Venezuela? Choro, chavista. Y tú también, criminales. Sos un criminal. Sos un criminal chavista. Sos un criminal chavista. Después que metiste presa gente, aquí está, ¿verdad? En el imperio. En el imperio. Debería darte pena. Aquí está una criminales, criminales. Ahí va un criminal chavista. Criminal chavista. Aquí está un criminal chavista. Ah, después que metiste presa gente. Ronaldo, a esquerda é maldita, né? Só não vê quem não quer. Eles veem, só que não querem afirmar que isso é verdade, né? Agora, muita coisa aconteceu essa semana, mas o nosso tempo é curto e a gente não pode deixar de mostrar coisas engraçadas, garimpadas nas redes sociais. Olha essa aqui. Estava andando por uma rua vazia quando um ladrão me grita: "O dinheiro ou a vida?" Aí eu respondi: "Cara, sou casado, ô imbecil. Que dinheiro, que vida?" Nós abraçamos e choramos, nos abraçamos e choramos juntos. Foi muito bonito, Marcelo. Agora, o Ronaldo, vê como é que nada acontece por acaso. Olha aí, ó. Em Goiás, petistas soltaram aí um enorme balão com a estampa do Lula, né? Agora, acreditem se quiser, o balão caiu dentro de um presídio de segurança máxima, rapaz. Por falar em Lula, Marcelo, olha só, ele está estudando muito, hein? Aprendendo a Andar de Moto, volume 1. Olha, mas tem uma aqui que vai traduzir bem o que é a nossa CPI da Covid. Olha essa foto, Ronaldo. É um monte de merda mesmo, né, rapaz? Pede para Dedéu, né? Pelo amor de Deus. Mas tem aquela que traduziu bem quem é o nosso ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Já posso soltar o Lázaro com aquela boca de caçapa que ele tem, né? Calma, tem que prender ele primeiro. Rapaz. A coisa está tão feia que um sujeito traduziu bem o que está acontecendo com o Brasil, né? Nós estamos assim. A ciência no banco da política, os médicos no banco dos réus e os corruptos no banco dos juízes. Esse país
Tem que começar de novo. Agora, os milagres aconteceram, ou acontecem, né? Milagrosamente, quando uma bala acerta um bandido, ele se torna pai de família, trabalhador, estudante, cidadão, anjo. Nem a igreja consegue um resultado tão bom, né? Caramba. E o Lázaro, né? Ele já é o segundo bandido mais famoso do Brasil. O primeiro ainda é o Lula, né? E todo mundo, Marcelo, está procurando por ele. Do Leão ao Cid Moreira. Lázaro! 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 Venha para fora! Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Olha aqui, ô, Ronaldo, depois dessa aí eu vou deixar o meu abraço para todos vocês. Semana que vem, só quem não acha o Lázaro é a polícia, né? Mas semana que vem eu espero por você aqui no instantenews.1 para mais um Papo da Madrugada. Abraço para você, abraço, Ronaldo. Abraço. Agora, valeu mesmo a companhia, gente. Terminamos aqui o nosso Papo da Madrugada. Tenho Eu acho que falhou ali a voz do Ronaldo, mas ele desejou um ótimo fim de semana e mandou um beijo pro pessoal. Tchau, gente.